Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E agora a gente vai continuar o nosso assunto de arte cristã, tá bom? E a gente vai falar de arte cristã bizantina. A gente concluiu o assunto lá, a gente falou a primeira parte sobre arte cristã bizantina, a gente falou sobre como o Império Romano se dividiu em Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Ocidente tinha capital em Roma e o Oriente capital em Bizâncio. Por isso que a arte de Bizâncio, a arte desse Império Romano do Oriente, ficou conhecida como arte bizantina. Foi uma arte que, porque o Império ele se tornou muito forte, como a gente viu, muito rico, muito próspero, né? Foi um império que se desenvolveu cultural e economicamente, e é uma arte, isso se reflete na arte bizantina, ele criou uma arte própria, que acabou refletindo essa beleza, né, esse luxo, essa realeza, essa parte, né, dessa ideia de riqueza do império. Tá? A gente já viu a parte sobre como eles faziam, relacionavam, né, a santidade do Cristo e das figuras sagradas cristãs às figuras do imperador e da imperatriz, e toda essa parte. A gente, na aula passada, a gente viu a respeito dos mosaicos, né, bizantinos, e agora a gente vai ver sobre a arquitetura bizantina, tá? Então, acompanhem. As principais características da arquitetura. A principal delas é uma grande cúpula equilibrada sobre uma planta quadrada. Vocês vão ver já algumas imagens de igrejas bizantinas vistas de fora, e é muito fácil reconhecer uma igreja bizantina porque você vai ver uma cúpula e uma planta quadrada, uma cúpula grande e várias cúpulas menores, tá? Por quê? Porque essa cúpula grande ela é formada por 4 arcos e ampliada por 2 absides. As absides, eles são recintos na extremidade da igreja, né? Ela tem o teto cheio de abóbadas, com planta semicircular ou poligonal, situada na extremidade dessa construção. Então, a cúpula ela tem 2 absides, 2 extremidades, tá? Então, você vem com a igreja, nave da igreja, você tem uma cúpula grande aqui e você tem 2 extremidades aqui do lado, formado por cúpulas menores, tá? E mais 5 absides menores. Então, você vai ver, de fora, você vê como se fossem várias mini cúpulas e uma grande em cima. Por dentro, você tem essa imagem aqui, ó. Você tem essa cúpula maior aqui em cima. Você tem, ó, mais um abside aqui, ó, tá vendo que é uma cúpula menor com outras menorzinhas, arcos menores, tá? Então, já eu vou mostrar imagens grandes para vocês verem, tá bom? Então, lembrando, a principal característica é você ter cúpula, tá? Uma grande cúpula equilibrada sobre uma planta quadrada. Isso quando você vê de fora. Por dentro, a cúpula ela tem 4 arcos, 1, 2, 3, 4, um de cada lado, e são ampliadas por mais absides, tá? Que são recintos, espaços com teto abobadado. Já a gente vai ver mais sobre isso. Outra característica é que a nave central, né, a parte central do templo, porque essa abside ela é a parte da extremidade, onde fica o altar, tá? A parte central onde as pessoas ficam, ela é circundada, certo, por colunas, como vocês veem aqui, com capitéis. Capitel é essa parte superior, que é a influência da arte romana, tá? Lembrando que estamos no Império Romano ainda. Só que agora a gente está na parte cristã, né, do Império Romano. Ele tem colunas com capitéis trabalhados, que lembram um pouquinho os capitéis coríntios, e tem revestimento de mármore, né? Trabalha com mármore. Toda essa parte interna da arquitetura ela é trabalhada no mosaico, certo? Então a gente tem também uma sucessão de janelas em arcos que criam um espaço interno de grande beleza, até porque esses arcos eles filtram essa luz, então a igreja é bastante iluminada. Essa imagem, as imagens que eu estou mostrando para vocês é da catedral mais importante, tá certo? Desse período bizantino, que é a Catedral de Santa Sofia, em Istambul. Istambul é a antiga cidade de Bizâncio, que deu o nome a esse tipo de arte. Hoje ela é uma mesquita, tá? Os turcos, né, que dominam essa região, Istambul fica na Turquia hoje, então ela hoje é uma mesquita muçulmana, mas ela foi apenas adaptada para ser mesquita. Toda a construção dela ainda permanece como uma igreja
bizantina, por isso que a gente toma ela, e ela é a maior de todas, a mais importante. E vocês podem ver aqui alguns símbolos, né, árabes por causa disso, tá? Mas a estrutura da igreja ainda se mantém uma estrutura bizantina, como era antes, tá? Então, como é? Você tem uma igreja, uma estrutura quadrada aqui, tá? E aí você tem a parte aqui, essa extremidade, onde você vai ter aqui em cima como é que eu posso dizer? Uma cúpula grande sustentada por mais absides e mais pequenas cúpulas, enfim. Então, essa é a parte da planta, tá? Aqui a gente vendo dentro da Catedral de Santa Sofia, de baixo para cima, tá? No interior. E aqui você vê a cúpula maior e as cúpulas menores, tá? Que formam essa abside. Aqui está a parte interna de uma outra catedral, com essa mesma ideia, que você pode ver algumas dessas características. Aqui essa parte é a abside, tá? Você tem aqui em cima, nessa parte onde não dá para ver, a superior, você tem a cúpula maior, e aqui algumas cúpulas menores que vão formando esse espaço, né? E aqui na nave você tem as colunas com os capitéis. Aqui a gente vê novamente a Catedral de Santa Sofia, ela é imensa, gigantesca, por isso que ela é sempre mostrada. Vocês podem comparar o tamanho dela com o tamanho das pessoinhas que estão lá embaixo. Aqui a Catedral de Santa Sofia vista pelo lado de fora. E aí você consegue identificar uma igreja bizantina. Primeiro, você vai ter uma planta quadrada e você vai ter uma mega cúpula em cima com cúpulas menores. Você vai conseguir ver essas partes circulares menores, tá? Aqui dá para ver de cima, tá bom? Então, essa parte aqui atrás, gente, não é a igreja, tá? É um pátio, certo? A igreja é essa parte quadrada. Então, você tem uma planta quadrada e você tem várias cúpulas, tá vendo? Que formam, que sustentam essa cúpula maior. Então, dá para a gente perceber essa questão da igreja bizantina, ela tem essas características. Aqui uma outra igreja bizantina, também lá em Istambul, mas essa aqui, vocês podem perceber que ela é bem menor, tá, em relação às outras, mas ela tem essas mesmas características. Aqui você pode ver a abside, tá? Com essa cúpula maior e outras cúpulas menores que formam esse espaço. Que outra também em Istambul, uma igreja bizantina também, aqui você pode ver a parte superior aqui dessa cúpula, né? A cúpula central. Aqui mais uma também, aqui a gente pode ver a parte, né, da nave do templo, e essa parte daqui é a abside, com essa cúpula, e você tem mais essas cúpulas. Pelo lado de fora, ela pode ser, gente, circular, como a gente viu no caso da Catedral de Santa Sofia, ou como esta que vocês estão vendo aqui, que ela tem pelo lado de fora, ela é mais octogonal do que circular, mas por dentro vocês vão ver as cúpulas são todas arredondadas, tá? Aqui por dentro, duas absides bizantinas, e aqui a gente pode ver várias características, tá? A gente vê que ela é toda revestida com mosaicos, como é o que se espera de uma igreja bizantina. O mosaico é a principal arte. Então, você tem aqui as cúpulas, essa aqui é uma região de uma abside, tá? Essa foto é a parte da abside, e você vê também as colunas com os capitéis, tá vendo? Nas laterais, que vai completar aqui a parte do templo, né, da nave. E aqui mais uma abside, que vocês podem ver de uma outra igreja, e aqui vocês podem ver também as colunas da nave do templo e a parte cúpula. Ok? Então, eu vou deixar para vocês, deixa eu voltar a deixar aqui na foto, né, porque a gente não sabe se a minha imagem vai sair. Eu vou deixar para vocês lá na plataforma algumas atividades apenas sobre a parte arquitetônica das igrejas. Obviamente, lembre-se que a arte do mosaico ela é ligada à arquitetura das igrejas bizantinas, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.